enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Mais uma vez. Espírito, enche a minha vida, enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. Meu coração eu quero derramar diante do teu altar, diante do teu altar, Senhor, diante do teu altar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia a todos e todas. Que bom que nós estamos juntos. E o dia, ele vai ser bom. Quando a gente deseja para alguém, significa que você já assimilou que o dia vai ser bom. Vai depender de você. A graça é derramada sobre todos nós. Agora, ela não pode se perder. A graça, ela é operante. Ela opera maravilhas no coração de quem crê. Isso é fundamental. Então, acredite que o dia será muito bom mesmo. Porque aí nós vamos nos encontrar, vamos conversar e vamos buscar a nossa integridade. O que é uma pessoa íntegra? É uma pessoa que não está dividida. E eu só consigo interagir com vocês quando eu não estou dividido. Entendam isso, olha. Uma pessoa íntegra é uma pessoa que não está dividida, não está desfacelada, ela não tem dúvidas no coração. Apesar que a dúvida é boa, até um certo momento. Quando eu duvido, eu penso. E quando eu penso, eu existo. Isso é cartesiano, né? Veja bem, é o produto cartesiano, vem de Descartes. Quando eu penso, eu existo. Mas eu não quero só existir, eu quero viver. E eu quero viver para ter razão ou para ser feliz? Para ser feliz. Então, não comecem a discutir com ninguém, que não vale a pena isso, né? Vocês são muito jovens ainda, mas a gente vai aprendendo na dinâmica do Espírito. Quando a gente clamava agora junto com o Gustavo e toda a banda, vem Espírito, Santo Agostinho vai dizer, não é que ele vem de um lugar longe para um lugar que ele nunca esteve, ele já está em vocês. E quando você diz, vem Espírito, agora vem ocupar um lugar para que eu possa compreender a palavra, para que eu possa amar a palavra. E essa palavra tem um poder de me curar, de me transformar, de me reintegrar, para que eu seja íntegro e possa interagir com vocês. Só interage, só relaciona as pessoas íntegras, porque senão a gente fica falando mal dos outros, a gente critica,
a pessoa faz uma cara assim que a gente não gosta, a gente já começa a achar que é com a gente. Não, deixa lá, cada um tem seu jeito de ser. Então, quando eu busco não me estar dividido em mim mesmo, aí o meu relacionamento com o outro é verdadeiro, é transparente, é relacionamento de irmão, de gente que está pleno do Espírito, de gente que decidiu viver e de gente que decidiu entender a dinâmica da vida. Por isso que o dia será muito bom, porque você tem amor no coração. E vocês escolheram um tema que eu achei bastante oportuno. Se fores aquilo que Deus quer, colocareis fogo no mundo, que é uma frase do saudoso São João Paulo II. Eu sou feliz porque quando eu estava em Roma, eu entrei na sala desse homem. Então eu conheço um santo, e é um santo mesmo, de um carisma. Esse homem era de um carisma e continua sendo, porque está vivo em Deus. E nós precisamos estar vivos também hoje, porque tem muita gente morta no meio do caminho, né? Tem muita gente que já tentou desistir demais. Por quê? Pensamentos torpes, mesquinhos, pensamentos que não levam a lugar nenhum. E nós precisamos fazer escolhas bem definidas da vida. A escolha é algo que Deus dá para você. Escolha o caminho. Se coloque no caminho que é Jesus. Lá você encontrará o quê? A verdade e a vida. Então, portanto, se vocês forem, ou se vocês se transformam, se deixam envolver na ação do Espírito, aí vocês vão ser aquilo que Deus quer verdadeiramente. E Deus quer que vocês estejam vivos, sejam capazes de enfrentar as dificuldades da vida que são inerentes à realidade. Aí nós vamos colocar muito fogo do amor no meio da família, no meio da história, do trabalho. Quando você chega num lugar, que eu sei que vocês às vezes têm um lugar hostil para trabalhar, se vocês chegam plenos do amor e não deixam se contaminar, aquilo pega fogo. Vocês não deixam que a influência negativa entre em vocês. Vocês vão ver como vocês serão vitoriosos, conseguirão, vencerão, porque essa é a vitória de Cristo. E a vitória tem que estar em vocês agora. Então, Santo Agostinho, como eu estava dizendo, diz isto, né? Então, o Espírito já está em vocês. Então, quando você clama, você diz agora: Espírito Santo, Espírito de vida, preenche a insensatez da minha existência, para que eu possa compreender o quanto a palavra nos leva a viver o amor, e quanto eu posso vivenciar esta vida de maneira diferente. Entenderam bem isso? Senão a gente começa a pensar que o Espírito está longe, então ele vem, né, uma coisa assim meio fora da realidade, né? Não é isso não. O Espírito mora em vocês. Deus decidiu morar em vocês. Outrora, quando Deus se revelou, ele morava nas tendas, depois no templo, e hoje em vocês. Então, o templo vivo de Deus são vocês. Olha que importante saber que eu sou um templo vivo de Deus. A vida está em mim. A vida é maior que a morte. A vida vence qualquer dificuldade, porque o amor me faz dinâmico e corajoso. Então vamos ficar de pé para que a gente possa aclamar a palavra, porque sem ela eu não estaria aqui. A palavra é que me dá vida, me revigora, me estimula, me faz forte e coragem. Penso que nós possamos aclamar a palavra com um canto. Primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia. Nem só de pão o homem viverá,
O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação da Boa Nova de Jesus Cristo, narrada por Mateus. Glória a vós, Senhor. No capítulo 7, versículos 21 ao 27. Naquele tempo, disse Jesus: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que faz a vontade de meu Pai, que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, nós pregamos em vosso nome, e não foi em vosso nome que expulsamos os demônios e fizemos muitos milagres? E no entanto, eu lhes direi: nunca vos conheci. Retirai-vos de mim, operários maus. Aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as põe em prática, é semelhante a um homem prudente que edificou sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela, porém, não caiu, porque estava edificada na rocha. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as põe em prática, é semelhante a um homem insensato que construiu sua casa na areia. Caiu a chuva, vieram as enchentes, sopraram os ventos e investiram contra aquela casa. Ela caiu, e grande foi a sua ruína. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Nós queremos ter esta primeira reflexão justamente para pensar dentro desse tema. Nós queremos ser aquilo que Deus quer. E Deus dá a sua palavra a ponto de você se tornar forte, corajoso, destemido. Mas, porém, eu preciso descobrir quem eu sou. Quem eu sou? Quem eu sou? Se eu perguntar para você quem é você, não fique chateada não, viu? Você vai falar assim: como é seu nome? Bárbara. Eu sou a Bárbara. Eu vou falar assim: Bárbara, mas eu não estou perguntando o seu nome. Aí eu falo: Bárbara, quem é você? Eu trabalho. Você estuda? Trabalha com? Então, mas não é isso que eu quero saber, Bárbara. Eu quero saber quem é você. Aí a Bárbara vai falar: mas eu sou filha do fulano, da verdade. Não, mas não é isso que eu quero saber, Bárbara. Não quero saber quem são seus pais. Eu quero saber quem é você, Bárbara. Eu gosto de ir à igreja. Não, eu também não estou perguntando isso. Então eu pergunto: quem é você? Quem é você? Esse é um enigma da esfinge que está lá no santuário de Delfos e que tem uma palavrinha que diz assim: conhece-te a ti mesmo. Porque quando você não se conhece, coitado de você e coitado do outro. Porque você vai judiar do outro e vai judiar de você. Você vai fazer da tua vida um inferno. Porque os problemas surgirão e você se envolverá no problema de uma certa forma que você vai ficar doente, cansado, fatigado, vai tentar desistir. Aí você não vai buscar um relacionamento verdadeiro com o outro. E vai ser comprometedor a sua realidade. Então eu gostaria que vocês ficassem com esta pergunta: quem eu sou? Quem eu sou? Você poderia falar assim: eu sou um filho de Deus, uma filha de Deus. Bom, já começou bem. Quem é o homem, Senhor, para que penseis tanto nele? E a palavra do Salmo vai dizer: um pouco abaixo dos anjos o criastes, de honra e glória o coroastes. Esse é o homem. Mas cadê tudo isso? O que vocês estão fazendo com esta revelação?
com esta palavra que tem que aquecer meu coração, que tem que transformar a minha realidade para o meu relacionamento comigo mesmo e com os outros. Porque quando você levanta pela manhã, você tem que ter um encontro com você primeiro. E é uma loucura, ou não é uma loucura, dizer bom dia para você mesmo? Não, diga bom dia para você, deseje, faça escolhas. A vida é feita de escolhas, isso vai ajudando você a crescer, maturar e dizer: eu não vou me envolver em situações pelas quais vou me fazer doentes. Então o Senhor está dizendo: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino. A gente se pergunta, Jesus veio inaugurar o reino. O que é o reino de Deus em nosso meio? A igreja tem que ser sinal do reino, mas a igreja não é o reino. O reino é um estado de vida pela qual eu poderia dizer, esta é a minha reflexão, a minha, que seria um sexto estado ou do sentido. Quer dizer, seria um sexto sentido da minha reflexão, um sexto sentido da minha vida. Quantos órgãos de sentido você tem? Quantos órgãos de sentido, Bárbara? Você lembra? Vou pegar no seu pé hoje, né? Desculpa, viu? Quantos órgãos? Eu tenho audição, eu tenho visão, olfato, o paladar e o tato. Isto é os 5 órgãos que dá sentido à minha vida. Pode ser que tem gente que nasce cega, tem gente que não escuta, mas tem outras qualidades que ele vai buscando. Mas eu diria para vocês que o reino de Deus seria o sexto órgão do sentido, que vai dar sentido a todos os outros. Quando eu escuto a palavra me transforma de uma forma que eu começo a ouvir de maneira diferente. Eu começo a ver de maneira diferente. Eu começo a falar de maneira diferente. Eu começo a sentir de maneira diferente. E pego as coisas de maneira diferente. A minha vida não vai ser mais a mesma a partir do momento que eu conheci Jesus na minha existência. Mas conhecer Jesus e aceitá-lo na minha vida é aceitar o Espírito. Porque como Espírito eu formo igreja, eu formo comunidade, eu vivo a diversidade na unidade. E não está acontecendo isso porque eu vejo muita gente dizendo: você já aceitou Jesus na tua vida? Aceitei, mas não tem o Espírito para formar a comunidade dos redimidos. Então cada um monta uma igrejinha. Que pena isso, que pena. Nós precisamos ser diferentes, graças a Deus que somos diferentes. Por favor, Bárbara, você nunca vai ser ninguém, você vai ser a Bárbara. Porque senão, eu pergunto, o que você quer ser quando crescer, né? Quando você era menina? Ah, eu quero ser a fulana, eu quero ser... Não, tem que ser a Bárbara. E a gente começa a se identificar com os outros, mas cadê você mesmo? Quer ter o cabelo igual não sei quem, quer ter os olhos não sei igual a quem. A fulana compra uma calça, ela quer comprar a calça igual a dela. Aí de repente começaram a rasgar as calças, começa a rasgar a calça também, porque a gente quer ficar na moda. Aí o sapato da moda é aquele, a gente vai querer. A gente se deixa envolver, e cadê nosso eu? Que está desfacelado. Cadê o meu eu? Cadê a minha vontade? Cadê o meu ser que tem que ser desenvolvido? Aí haja visto que eu vou ficar morto no meio do caminho. Eu não encontrei mais comigo mesmo. Encontrar com Jesus, olhar a face dele, ele faz com que eu veja a mim mesmo. Eu olho para ele e ele faz com que eu me encontre, com que eu me aceite. Ele vai dizer: eu te salvei, te resgatei, te enchi de amor, te preenchi de todos os valores, para que você viva uma vida melhor, para que você entenda por missão, não para ser um problema. Bárbara, tem gente que nasceu para ser problema, e tem gente que nasceu para ser solução. Você nasceu para ser solução, não é? Que bom, que bom. Peguei no pé da Bárbara demais, né? Mas eu, cristão, nasci para ser uma solução, não para ser um problema. E tem gente que adora ser problema, porque no fundo é carente, cheio de dificuldade lá dentro e assim por diante. Então o Senhor quer que você entre no reino de Deus. E entrar no reino de Deus não é um estado geográfico que eu pego e vou lá e é dentro de um caminho pelo qual eu chego e encontrei, não. Mas já é um estado de vida pela qual a minha vida mudou.
O reino está dentro de mim. O reino está dentro de vocês. Então por isso que eu falei, ele dá sentido aos outros órgãos do sentido. E se uma pessoa, por exemplo, não tem a visão, ela consegue enxergar do mesmo jeito, mais do que a gente às vezes. Eu conheço muita gente cega que lê mais do que a gente. Lê o braille. Os olhos estão nos dedos e ela lê constantemente. E sente, percebe. E às vezes a gente tem visão e não vê nada. Às vezes a gente tem ouvido e não ouve nada. E o Senhor está falando constantemente que nos ama e que Ele quer que você não seja um alienado, que você não fique fora da realidade, mas que você construa um mundo melhor e que você seja feliz e comece a entrar dentro do processo de autoconhecimento. Porque quando eu não entro no processo do autoconhecimento, o que eu faço? Eu começo a me projetar nos outros. Nossa, vai ser uma tristeza isso, porque eu começo a colocar as minhas mazelas no outro. Eu falava isso outro dia lá na Missa pela Cura. É como se fosse um espelho, né? Bárbara é meu espelho. Eu não consigo me ver, Bárbara. Eu não estou me vendo. Eu vejo minha mão, eu vejo meus braços, meu pé, mas a costa eu não consigo ver. Eu não estou conseguindo me ver. Nem vocês estão conseguindo se ver agora. Vocês não sabem como é vocês. Mas quando eu olho para a Bárbara, pode ser que eu me veja. E se aquilo que eu vejo na Bárbara me agrada, eu vou ter um bom relacionamento com ela. Mas se aquilo que eu vejo eu não gosto, eu vou destruir a Bárbara, porque eu quero destruir aquilo que eu não gosto em mim mesmo. Mas não é a Bárbara. O problema está comigo. Porque a gente nunca vê com os olhos não vê nada. Aqui é apenas uma lente. Eu olho por aqui, uma lente que vai me levar aqui, ó, no óptico. Aqui é que eu vejo, bem aqui. Então vai entrar pelos neurônios. Os neurônios é que vão registrar tudo. E se eu tiver uma mente bem oxigenada, cheia de amor, a ponto de aquecer a família, o trabalho, a escola, a minha missão, eu vou enxergar diferente. Agora, se eu tiver uma cabeça um pouquinho poluída, cansada, fatigada, meu Deus, que tristeza que vai ser minha vida. E por isso que eu tenho um Salvador chamado Jesus. Ele veio para me salvar. Ele veio justamente libertar esses pensamentos pelos quais a minha vida tem feito de mim um inferno. E a vida não pode ser um inferno. A vida deve ser feita com alegria. Por isso que o Senhor, através de hoje desta catequese mateica do Evangelho de Mateus, vai dizer: olha, não é aquele que diz Senhor, Senhor, que entra no reino, que vive a realidade do reino, mas que faz a vontade do meu Pai. E a vontade do meu Pai é essa, que você viva, que você descubra, que você seja feliz com a vida. Fala assim: meu Deus do céu, eu sou feliz com a vida que o Senhor me deu. Eu quero me aceitar, eu quero me amar do jeito que eu sou. Tem gente que, por exemplo, estavam dançando aqui, né? Tem gente que fala: como eu gostaria de ser igual àquela pessoa. Não, mas cada um tem um jeito de ser. O seu jeitão, não tem problema não. São mais extrovertidos, mas talvez eu possa aprender também, olhando, aprendendo, reassumindo a minha vida e assim por diante, né? Já viram falar do Piaget? Já viram falar do Piaget? Piaget foi um formador e ele trabalhava com crianças, né? Então, no processo de construção desse sujeito, no processo educacional. E ele colocava 3 pontos que eu gosto muito. Ele dizia assim, que o homem, ele vem assimilado. Então ele fala de assimilação. Depois ele fala de acomodação. E depois ele fala de adaptação. Que palavras são essas, padre? Então, o Piaget que ele diz o seguinte: assimilação é aquilo que você assimilou geneticamente. É uma ordem genética. Você tem fruto do seu pai, da sua mãe, do seu avô, da sua avó, enfim, genética, o nosso DNA. Depois vem o período de acomodação. A acomodação é o período que você vai estudar, vai trabalhar, vai fazer escolhas diferenciadas. Esse é um período que você vai ter bons amigos, que são seus livros.
ajuda a pensar, refletir. Sabe, aquela coisa assim boa que ajuda. Quantas vezes eu estou lá na minha casa, eu tenho uma estante assim, de vez em quando eu falo, bom dia meus amigos, esses são os meus amigos, a palavra de Deus, e os livros cuja reflexão está entre uma palavra revelada e a outra. Entre uma palavra e outra daqui da Bíblia tem gente pensando, refletindo, cheia do Espírito, e ajudando a gente a pensar, e está encurtando o caminho para a gente. Tem gente boa, muita gente boa. Então eu vou acomodar novos conhecimentos, a busca de mim mesmo, aquilo que eu dizia, o conhecer a si mesmo. Aí vem uma terceira fase que ele chama de adaptação. Então eu vou dizer para vocês, quem consegue se adaptar é sinal que é inteligente. Quem não se adapta não é inteligente. Então eu quero que vocês sejam inteligentes, pelo amor de Deus, porque vocês são inteligentes. O que é uma pessoa inteligente? Uma pessoa inteligente, na raiz latina, interlegere. Entre as coisas, eu escolho o que é melhor para mim. Isso é ser inteligente. Agora, se você está escolhendo coisas que não estão ajudando a você crescer, a tornar um bom dia para você, é sinal que você não está concatenado. É sinal que tem alguma coisa que está fora do lugar aí. E a gente tem que fazer escolhas para que volte no lugar. E para que eu comece a assimilar a vida de maneira diferente. Então eu estou assimilado geneticamente, quer dizer, porque eu tenho uma carga genética, mas eu acomodei conhecimento para que eu não me envolva em situações pelas quais a vida pode me destruir. E o Senhor não quer destruir a vida de ninguém, Ele é Salvador, Ele é Redentor. Aí eu começo a ser inteligente, porque eu escolho entre as coisas. A vida é feita de escolha, irmãos. Acreditem nisso que eu estou falando para vocês, irmãos e irmãs, a vida é feita de escolha. Vocês são muito jovens ainda, mas procurem ter escolhas. Não deixem que ninguém escolha por vocês, pelo amor de Deus. Tem certas pessoas que são amigas e vão ajudar você a escolher, mas quem que tem que ter a escolha é você. Você que tem que ser a resposta final. Papai e mamãe escolheu por mim durante muito tempo, mas foram me ajudando a compreender a dinâmica da vida para que eu pudesse fazer escolhas amanhã e fossem responsáveis pelas minhas escolhas. Agora de repente a gente encontra com pessoas que não sabem fazer escolhas, e aí elas se influenciam com os outros, né? Ficam influenciadas. Lá em Sorocaba, que fica perto de São Paulo, eu tenho um trabalho num CAPS, álcool e droga, que é Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Droga. Aqui são parênteses para que vocês possam entender o que eu estou falando. E eu me deparo com adolescentes, como vocês, que estão envolvidos em drogas, porque são influenciados pela sociedade que fala, usa? Não vou usar, eu não quero isso. Eu quero enfrentar a vida com o rosto limpo. Eu não preciso de alucinógeno para viver. Eu preciso de amor para viver. E se eu viver desse amor que vem de Deus, eu vou enfrentar a realidade. Tem um menino, um dia ele fez um desenho junto com uma psicóloga, e depois ele dizia assim para a psicóloga: gostaria tanto de dizer para minha mãe que eu a amo tanto. Aí a psicóloga falou: mas por que você não diz para sua mãe que você a ama? Porque meu pai matou minha mãe. E ela ficou toda desconcertada. E eu falei: e você acreditou nisso? Você acreditou nessa fala dele? Ué, acreditei. Você não está percebendo que ele é dissimulado? Porque como eu trabalho com psicologia, também sou psicólogo, então eu estava ali compreendendo a dimensão do menino. O que ele fez? Olha só o que ele fez. A mãe não está lá na família, nem a mãe e nem o pai. Olha que coisa interessante. Então ele quer matar o pai, porque o pai matou a mãe. Não tem nada a ver. A mãe foi embora com o pai. Então ele precisa acreditar que o pai matou a mãe, escondeu, porque ele não aceita que a mãe foi embora e o abandonou.
acreditei nisso. Ele foi abandonado. Então hoje ele se droga o tempo inteiro para enfrentar a realidade. Então a gente está tentando superar isso, porque ficou um vazio dentro dele mesmo. Cadê minha mãe? Então a minha mãe não pode ter me abandonado, mas ela abandonou. E consequentemente ele criou uma história que o pai matou a mãe, subiu com um corpo que ninguém achou esse corpo, ninguém acha esse pai. Só que eles foram embora e ele tem essa história dentro de si. Então ele vive na Fundação Casa, nós temos uma casa lá chamada Casa dos Adolescentes, ele vai falar, e o pai tentando ajudar ele para ver se a minha conta dentro dele ele começa a fazer escolhas diferenciadas, escolher de amor. Está difícil entender isso que eu estou falando para vocês, irmão? Está difícil ou não? Falem, por favor. Está bem claro o que eu estou querendo transmitir para vocês? Porque eu olho para vocês, eu não gostaria que vocês ficassem em dúvida. A dúvida, de uma certa forma, é até boa. Depois eu quero que vocês façam perguntas, depois, se vocês quiserem. Eu estou aqui, vou ficar o tempo todo, para a gente se relacionar, para a gente falar, para a gente conversar. Pode ser que eu tenha uma cara assim meio esquisita, mas é minha, né? Meu jeito. Mas eu sou muito amigo, quero conversar com vocês. Eu larguei tudo lá na minha terra, um monte de serviço para estar com vocês. Porque estar com vocês para mim é uma alegria também. Eu tenho uma paróquia imensa, com um monte de trabalho, né? Como eu falei, eu coordeno essa equipe multidisciplinar, que são médicos, terapeuta ocupacional, assistente social, psicólogos, redutor de danos, mais a enfermeira, mais o pessoal que trabalha no serviço de faxina e assim por diante. Então a gente trabalha como uma equipe e a gente quer ter um olhar sobre cada um. E com as pessoas que passam, a gente quer ter um projeto de vida para ajudá-los a se reencontrarem, mas não se encontrar no meio da droga, porque a droga, como vocês sabem, e eu posso dizer isso para vocês, alucinógeno, gera uma situação mentirosa, enganosa. Eu não posso fazer da minha vida uma mentira. A minha vida tem que ser uma verdade, porque se eu ficar na mentira é sinal que eu estou mentindo para mim mesmo, e eu fico preso ao passado. Quem mente está preso no passado, não tem presente. Vocês ficam um tempo todo presos lá naquele passado, tentando dar conta daquilo. Pelo amor de Deus, é um verdadeiro devaneio. Isso é um inferno. É um inferno a vida de vocês. Porque o sonho vocês devem ter o tempo todo. Não deixe de sonhar nunca, pelo amor de Deus. Sonhe o tempo todo. E o sonho é fruto de uma fantasia bem lapidada, bem trabalhada. Agora, o devaneio não. O devaneio nunca vai virar sonho. O devaneio é algo que está fixado numa patologia, numa situação do passado, que às vezes eu tenho que esconder. Vivo preso nessa mentira, vivo preso no passado, não tenho futuro, me envolvi numa situação pela qual a minha vida vira um inferno, e eu preciso me libertar de tudo isso, em nome daquele que veio para salvar. Lembra-se o evangelho de uns domingos atrás? Dizia: aquele que acreditar no nome de Jesus, porque o nome tem uma missão. Jesus veio no mundo para ter uma missão, e a missão está no seu nome. Jesus, Deus conosco, Emmanuel, que salva. Ele veio para libertar o homem. Ele veio colocar amor dentro de si, porque o amor dissipa com as trevas, com os medos, e faz com que a gente entre num mundo melhor. Como esse menino que eu estava falando, ele vive numa situação pela qual ele não consegue enfrentar a realidade. Esse é vocês não podem imaginar o que eu vivo lá no meio de todos eles, dissimulados, com mentira, tem recidiva. Eu tenho que amá-los o tempo todo, né? Adolescentes e pessoas adultas, que durante a semana inteira a gente trabalha, a gente tem um projeto, vão bem, mas chega final de semana, desculpa a expressão, senta o pé na jaca, afunda tudo, bebe tudo que tem direito, na segunda-feira volta totalmente, e a gente tem que acolher, porque estamos de portas abertas, não podemos fechar. Quantas vezes devo perdoar meu irmão se ele pecar contra mim?
7 vezes, Senhor? Não, 70 vezes 7, que não é 490, é um número infinito de vezes. Porque Bárbara só perdoa quem ama. Deus só perdoa quem ama. A gente não perdoa se não tiver o amor dentro da gente. E o amor vem de Deus, né? Não é porque a gente perdoa porque merece. Se uma amiguinha fizer alguma coisa para você, te magoar e tal, destruir sua vida, assim, eu não tenho motivo para te perdoar. Você talvez não mereça, mas como eu amo, eu vou te perdoar. Eu não vou me envolver nesse veneno. Como diz Shakespeare, vingança é um veneno que eu bebo e quero que o outro morra. Quem vai morrer é você. Faz um mal terrível. Fazer desaforinho, essas coisas assim, está fazendo desaforo para você, é uma insegurança que está dentro de você. E eu conheço muita gente assim. Eu conheço pessoas que você chega perto, ela já começa, de uma certa forma, já esquivar você, porque no fundo é um mecanismo de defesa dela. Antes que você me agrida, eu já agrido você antes. Olha que coisa, né? Tem muita gente assim, porque não se conhece, porque tem medo do outro, medo de conviver, não tolera frustração, não aceita que o outro é diferente. Às vezes você chega perto da pessoa, a pessoa está meio chateada, se ela quer conversar sobre o assunto, não quero, então tá bom, a hora que você quiser, porque tem gente que não tolera frustração, né? Não, você tem que estar sorrindo o tempo todo, não, mas tem hora que não. Tem hora que eu estou no momento que eu estou com gosto de cabo de guarda-chuva na boca. Você já sempre ficou com gosto de cabo de guarda-chuva na boca? Eu nunca chupei guarda-chuva, mas deve ser um gosto horrível, não? Sei lá, estou falando aqui uma bobagem, não? Gosto de cabo de guarda-chuva, não sei, nunca vi como que é, mas sei lá. É o momento em que eu tenho que parar, repensar, rever meus valores e assim por diante. Então o Senhor, o que Ele quer? Eu imagino isso, né? Que vocês vivam, sejam felizes, agradecidos. Senhor, obrigado pela vida que o Senhor me deu. Eu quero ser eternamente agradecido ou agradecida pela vida que o Senhor me deu. Porque não só me destes a vida, me resgatastes e me fizestes feliz. Vamos cantar um pouquinho para vocês relaxarem um pouquinho? Vamos lá? Vamos criar um espírito diferente, senão nós vamos ficar muito cansados. Nós vamos buscar esta essência que está centrada em Deus. E se está centrada nele é porque eu tenho uma essência que é fundamental. Veja, busque essa essência. Aí a gente não vai perder. Não vamos nos perder com os atributos. Vou falar sobre isso daqui a pouquinho. Vamos lá. Até aqui, derramar o meu passado em ti, vim banhar os pés que andaram por aí, sem carinho receber. Hoje estou aqui, não porque mereço, eu sei, pois tu sabes por onde eu andei, conheces bem o meu perfume. Mas tu sabes também que meu choro é sincero, porém não tenho nada a oferecer, meu Senhor, mas te dou a minha vida.
tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. É tudo que tenho, recebe o meu nada, refaz a morada, habita em mim, me pega em teu colo, me acalma em teu peito, sou teu, sou eleito, e a minha essência exalar teu cheiro. Muito bem. Senta mais um pouquinho para a gente terminar esse bloco. Quando a gente fala de essência, a gente está falando de substância, né? Se algum jovem perguntar assim para mim: padre, Deus criou o céu, Deus criou a terra, Deus criou o mar, Deus criou a mim, quem criou Deus? Né? Tem essa pergunta que muita gente me faz. Aí eu diria: Deus é pura substância, e por ser uma substância, a substância existe em si mesma, ela não precisa de outra para existir, ela existe em si mesma. Isso é uma verdade filosófica. E não só verdade filosófica, mas também teológica, porque Deus não foi criado. Como naquele símbolo niceno-constantinopolitano, quando fala Jesus foi gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por Ele todas as coisas foram feitas e por Ele tudo existe. E depois dos dois procede o Espírito Santo, e dos três o amor derramado sobre nós, respeitando a nossa liberdade e a nossa condição humana. Isso é uma verdade de teologia. Quando a gente diz assim: a graça supõe a natureza. Se eu pegar uma pessoa, Bárbara, que teve anóxia, ela virou um papel, ela não fala, ela tem estímulos apenas. Se eu colocar a graça sobre ela, vai mudar a vida dela? Não sei. Lá no profundo do espírito, sim, mas ela vai continuar sendo aquela pessoa que continua com a sua dificuldade porque faltou oxigênio, né? Anóxia é faltar oxigênio e os neurônios morrem. E se os neurônios morrem, como nós somos uma máquina, vai chegar que um dia essa máquina vai morrer também. Ela vai chegar a um certo momento que ela pifa. Pronto, acabou o nosso Winchester, a gente morre. Isso acontece. Somos feitos de células. Vocês aprenderam isso na escola? Como é seu nome? Emanuele, que nome lindo. Emanuele, veja bem, você aprendeu que você é feito do quê? Você é feito de célula. As células são feitas de moléculas. As moléculas são feitas de átomos. E os átomos são feitos do calor estelar. Mudam-se. Não é assim? Aprenderam isso ou não? Pelo amor de Deus, tem que aprender, hein? Tem que ter aprendido. Porque senão a gente fica pensando: espera um pouquinho, mas tem uma realidade espiritual maior que está dentro de mim. Mas, porém, a alma é igual ao espírito, ou não? Não tem nada a ver. Corpo, alma e espírito. O corpo é igual à alma. A alma está para o corpo como o corpo está para a alma.
Se você teve uma anóxia, faltou oxigênio, sua alma também está debilitada. Agora, o espírito é profundo. Esse a gente não consegue entender. Para escrutar, essa substância pela qual eu devo exalar o meu cheiro. Quando você foi crismada, tinha um cheiro, tem um bálsamo no óleo. No óleo, lembra desse óleo que vocês receberam? O bálsamo, que é o sacramento da crisma, óleo do crisma. O óleo que marcou vocês tem um cheiro, para vocês serem o cheiro de Jesus, para vocês exalarem o perfume dele. E o perfume dele é um perfume de bom odor, não tem cheiro mau. Então, eu dizia, dentro dessa realidade pela qual Deus é uma substância, e Ele quer também que eu seja uma substância. Por isso que nós estamos aqui reunidos, porque eu quero descobrir quem eu sou. Se vocês fizerem aquilo que Deus de fato quer que vocês façam, a vontade dele, vocês vão colocar fogo no mundo, fogo dentro de vocês, fogo na família, na escola, mas ninguém segura vocês. Sem alucinógenos, sem alienação, mas com a plena realidade de saber que se Deus é substância, eu também sou uma substância. E se Deus é uma substância, eu sou o quê? Um substantivo. E se eu sou um substantivo, eu não sou um adjetivo. Você não é um adjetivo, né, Bárbara? Você é um substantivo. Agora, quem que criou os adjetivos? A sociedade, os outros, né? A Bárbara tem que ser bonita. Mas quem que disse isso? Bonito está dentro de si mesmo. E a gente tem que se aceitar, né? Outro dia mandaram umas fotos de uns cachorrinhos que no WhatsApp, né? Nossa, mas era uma mistura de cruz credo com cinema. Nossa, eu nunca vi bicho tão feio daquele jeito. E disse que veio tudo da Cracolândia aquilo. Mas os animais horríveis, os bichinhos. Mas se a gente olhar com carinho, foi uma mutação genética que acabou acontecendo nos cachorrinhos, né? Quer dizer, esse jogo é só um jogo de palavras que eu estou brincando com vocês, mas é a maneira com que a gente olha. Por que a gente tem que olhar com aquilo que é bonito? Mas a gente tem que descobrir o que é bonito nas pessoas. Então eu tenho que descobrir esse substantivo em mim e não o adjetivo. Porque se eu ficar preso no meu adjetivo, eu vou ficar muito frustrado. Uma hora eu quero o cabelo de um jeito, uma hora eu quero o cabelo do outro, uma hora eu vou ficar preocupado com o meu cabelo que está caindo tudo. E sabe o que segura o cabelo, Bárbara? Sabe o que faz segurar o cabelo? O chão. Do chão não passa. Não passa. E eu já fiz o teste e não passa mesmo do chão. Então a única coisa que vai segurar. Mas cadê meus outros valores? Cadê a minha substância? Então é essa substância que eu quero provocar em vocês. Essa essência. A minha essência é amar. Eu não vou perder nunca de vista o amor que Deus está derramando em mim. Então por isso insisto com vocês. Quem é a Bárbara? Quem é o Paulo? E assim você vai se perguntando. Eu preciso me descobrir, porque eu preciso sair daqui curado, eu preciso sair daqui transformado, porque senão eu vou querer ser aquilo que eu não sou. E como eu não vou conseguir ser aquilo que eu não sou, eu vou ficar muito frustrado. E coitado daquele que chegar perto de mim a hora que eu estiver frustrado. É coice para tudo quanto é lado. Eu tenho um amigo que de vez em quando ele tem umas coisas assim que eu acho fantásticas, né? Eu acho que vai até servir para vocês. O dia que alguém chegar muito bravo perto de vocês, você fala assim: opa, se eu soubesse que vinha coice, eu jogava espiga longe. Né? Ele tem uma fala assim, até interessante. Pô, porque às vezes chega perto da pessoa, como é? Opa, não dá coice não, por favor. Porque nós somos uns animais, com todo respeito aos animais. Os animais, eles, o que eles fazem? Eles têm uma defesa inconsciente. Mas a gente não. Nós não temos que dar coice em ninguém. E nem morder ninguém. Só que a gente dá coice, a gente morde, a gente destrói. Pelo amor de Deus, não é essa a nossa missão. Por isso que eu estava falando aqui. Não vamos falar essa frase para ninguém, não. Eu estou só brincando com vocês aqui, é uma brincadeira.
Discernimento de brincadeira é uma coisa, eu estou falando, não é isso não. Chegar perto de você, opa, se eu soubesse que vinha coisa, jogar. Não, estou brincando. A pessoa não é alguém para jogar espiga. Eu estou só falando aqui para vocês discernirem. Não é isso não. A nossa missão é compreender o outro que está numa situação difícil. Isso sim. Entrar no mundo do outro. Porque eu só aceito o outro quando eu entro no mundo do outro. Então aqui só para terminar, eu tinha uma senhora numa paróquia, ninguém gostava dessa mulher. Essa mulher era muito chata. Ela brigava com todo mundo. Ela era chata. Na minha paróquia aqui, acho que não tem, aqui é tudo bom, muito bom, né? Então, e eu sei que essa mulher era muito chata, ela era insuportável. Eu posso admitir que ela era mesmo. Aí ela na sacristia, ela arrumava confusão, ela brigava comigo. Um dia eu falei assim, fulana, vem aqui um pouquinho, vamos sentar na minha sala, vamos conversar um pouquinho. Fale sobre você. O que o senhor quer que eu fale, padre? Não, fala, fica calma, fala um pouquinho da sua vida. Fala para mim quem é você, o que está acontecendo. Conta, eu quero conhecer você. Essa mulher começou a chorar e começou a falar. Ela falou, padre, eu sou uma mulher sofrida, eu tenho uma filha, essa filha morreu com câncer, sobrou o filho dela, o filho está envolvido em drogas. Então ela agredia porque ela estava agredida. A partir daquele momento, essa mulher começou a frequentar a minha casa, nós nos tornamos verdadeiros amigos, porque houve um diálogo, um respeito, um carinho, um acolhimento. Então, a melhor maneira de você desestruturar as pessoas é você manter diálogo com elas. Venha conversar. Mas, se tiver bem na sintonia. Se não tiver sintonia, é melhor parar. Sabe, se você chega na casa, aí tem duas televisões. Um liga na Globo, outro liga no outro canal e cada um aumenta mais para escutar. Não, tem que ter o mesmo canal. Senão não vai dar certo. Tem que ter o mesmo canal para poder ouvir. Então esse é o momento certo, o momento do discernimento, o momento do Espírito, discernimento do Espírito, para que vocês possam compreender o que o outro está sentindo. E tudo isso é fruto da maturação, senão a gente vai brigar com todo mundo, porque as pessoas são diferentes. Então Deus é a rocha firme. Construa em cima da casa. A casa é isso aqui. Essa é a casa. Não é a casa onde vocês moram lá. Essa é a casa. Essa casa tem que ser construída dentro da alma. Por isso que eu falava, corpo, alma, espírito. O corpo está para a alma como a alma está para o corpo. Só que a realidade espiritual é muito mais profunda. E eu preciso descobrir essa relação do espírito para que eu não me deixe seduzir pelas situações que me envolvem na mentira, mas que eu possa construir na verdade e na vontade de Deus. Senão eu fico só Senhor, Senhor, e pedindo daqui, tarará, e a vida não muda nunca. Eu conheço gente que faz novena, trezena, centena, quarentena e não muda nada. Por quê? Porque não tem consistência, não sabe o que está pedindo. Sabe esse negócio de falar demais? Quem fala demais parece que está repetindo muito porque não acredita. Quando você fala para Deus, Senhor, eu te amo, se isso é para valer, isso é muito fundamental. Agora, ficar falando toda hora, Ele vai falar, mas escuta, ama ou não ama? Você quer isso ou não quer? Fica falando 1000 vezes a mesma coisa? Para com isso. É a mesma coisa que eu falar para você, Bárbara, você me faz um favor? Faço, padre. Então pronto, aí daqui a pouco eu vou, você faz aquilo para mim? Faço, padre. Aí eu vou de novo, você faz para mim? Faço, padre. Bárbara, você vai fazer? Padre, para, eu já falei que vou fazer. Não é assim? Estou falando um pouco essa parte humana de Deus que está em Jesus Cristo. Basta você querer, basta você compreender e entrar na dinâmica da vida. Vamos pedir ao Espírito Santo neste momento que nos faça compreender a dinâmica da nossa vida. Ele está em mim, está em vocês. Ele é a plena verdade. Essa verdade que nos reconcilia com o Pai. Ele é o Paráclito, é Ele que vem nos defender. E está nos defendendo o tempo todo, para que não vacilemos em meio às adversidades e aos problemas. Mas Ele é essa reconciliação que tanto precisamos para entender a salvação de Jesus Cristo. Espírito Santo, ilumina
os recônditos mais escondidos da nossa alma, para que as trevas não nos dominem, mas possamos viver dos dons que vêm de vós. Derrama sobre esses vossos filhos agora neste momento os dons do vosso Espírito, sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, ciência, piedade e temor de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos cantar, fazer um pequeno intervalo.